Além do maior milagre dado a ele, o Alcorão, o profeta Muhammad realizou muitos milagres físicos, testemunhados por seus contemporâneos. Eles foram centenas e, em alguns casos, milhares. Os relatos de milagres chegaram até nós através de métodos fortes e confiáveis de transmissão, que não foram equiparados na história mundial. É como se os milagres fossem realizados na frente dos nossos olhos. O método meticuloso de transmissão é o que nos convence que Muhammad de facto realizou esses grandes milagres com a ajuda divina e, portanto, podemos acreditar quando ele disse: "Eu sou o mensageiro de Allah". Os maiores milagres de Muhammad foram testemunhados por milhares de crentes e cépticos após que versículos do Alcorão foram revelados mencionando os eventos sobrenaturais. O Alcorão tornou alguns milagres eternos ao gravá-los na consciência dos crentes. Os antigos detratores simplesmente se mantinham em silêncio quando esses versículos eram recitados. Se esses milagres não tivessem ocorrido, eles teriam aproveitado a oportunidade para desmentir o Muhammad. Mas o oposto aconteceu. Os crentes ficaram mais certos da verdade de Muhammad e do Alcorão. O fato de que os crentes ficaram mais fortes em sua fé e o silêncio dos descrentes, que não negaram a sua ocorrência, é reconhecimento de ambos os lados de que os milagres ocorreram exatamente como o Alcorão descreve. Nesta sessão, discutiremos alguns dos milagres físicos realizados por Muhammad, que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele. Mas antes, é muito importante enfatizar que os milagres provêm do poder de Deus. Um milagre é um dos fatores que fortalecem a reivindicação de um profeta de Deus. Os milagres não devem ser a essência da crença, já que eventos sobrenaturais também podem ocorrer através do uso da magia e de demônios. A verdade da missão profética é clara e evidente na própria mensagem trazida, já que Deus instilou a capacidade, embora limitada nos humanos, para reconhecerem a verdade como ela é, especificamente no caso de monoteísmo. Mas para fortalecer ainda mais o argumento da missão profética, Deus realizou milagres nas mãos de seus profetas, de Moisés, Jesus a Muhammad. Por essa razão, Deus não produziu milagres diante da exigência dos habitantes de Meca, mas o Deus sábio deu a Muhammad os milagres que ele desejava no momento que ele escolheu. Allah disse no Corão: "E dizem, não creremos em ti a menos que faças brotar um manancial da terra, ou que possuas um jardim de tamareiras e videiras, em meio ao qual faças brotar rios abundantes, ou que faças cair os céus em pedaços sobre nós, ou nos apresentes Deus e os anjos em pessoa, ou que possuas uma casa adornada com ouro, ou que escales o céu, mas jamais creremos na tua ascensão, até que nos apresentes um livro que possamos ler. Dize-lhes: glorificado seja o meu Senhor. Sou porventura algo mais do que um mensageiro humano?" Corão 17, versículo 90 a 93. E em resposta disso, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: "E não enviamos os sinais somente porque os primitivos os desmentiram. Havíamos apresentado ao povo de Tamut a camela como um sinal evidente, e eles a trataram erradamente. Porém, jamais enviamos sinais senão para adverti-los." Corão 17, versículo 59. Quando demandaram de forma ostensiva, Deus, em sua sabedoria, sabia que eles não acreditariam. Então, ele se recusou a mostrar-lhes milagres. Allah disse no Corão: "Juraram solenemente por Deus que se lhes chegasse um sinal, creriam nele. Dize-lhes: os sinais só estão em poder de Deus. Porém, quem poderá fazê-los compreender que, ainda que isto se verificasse, não creriam? Assim confundimos seus corações e seus olhos, tal como fizemos quando disso duvidaram pela primeira vez, e os abandonamos vacilantes em sua transgressão." Corão 6, versículo 109 a 110.